Então, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que retrata a história da Babilônia, pelos fatos descritos no próprio livro. É um livro de aproximadamente aí 8.000 anos atrás. Tem alguns trechos, né, que ele passa entre 5 e 8.000 anos atrás, os fatos decorridos. Hoje a Babilônia já nem existe. No final do livro tem um capítulo super legal que fala sobre isso, mas a Babilônia hoje encontra-se em ruínas. E alguns historiadores estão lá procurando fatos, procurando as famosas tabuinhas de argila que contam a história da Babilônia. E foi muito legal, turma, também, ainda como a título de introdução, o livro descreve que a Babilônia foi quem criou esse padrão ouro, porque até então as coisas eram trocadas. Sei lá, alguém queria um tipo de coisa e trocava por outro. Alguém produzia arroz, ia lá e trocava com quem produzia carne. Eram coisas desse tipo. E lá ainda eles implantaram essa questão, esse padrão ouro, prata e bronze, né? E aí foram criando as moedas e meio que deram origem a esse ponto da história, onde as pessoas começaram a transformar as coisas que elas queriam comprar em moeda. Muito legal também, pessoal, ainda a título de introdução, eu fiz uma comparação, o próprio livro fala disso, e eu tenho uma aula sobre esse assunto, mas é pensar que a Babilônia não reunia as condições necessárias para ser considerado como o povo mais próspero do mundo naquela época. A Babilônia ficou conhecida naquela época como o país, né, o povo mais rico daqueles tempos. E aí a gente olha, né, não tinha saída para o mar, tinha uma população que não era tão grande, era pequena. Eu fiz um estudo, e aí só para a gente finalizar essa parte de introdução, que comparava dois países, né, o país A com o país B, onde o país A não tinha saída para o mar, o país A falava 4 idiomas diferentes, tinha uma população pequenininha e tinha um solo que não dava nada, né? E o país B, ao contrário, ele tinha várias saídas para o mar, grande população, falava apenas um idioma e o solo era extremamente fértil. Então vejam, o país A tinha tudo para dar errado e o país B tinha tudo para dar certo. E aí muita gente acha que eu estou falando do Brasil quando eu faço essa aula, mas não. A gente está comparando o país A, Suíça, e o país B, Argentina. Então vejam que não é porque um país reúne todas as condições que necessariamente ele vai dar certo. Mais importante que um país ter condições, ter saída para o mar, ter solo fértil, é a mentalidade do seu povo. E por que eu estou dizendo isso? Fica muito claro aqui no Homem Mais Rico da Babilônia que mesmo na época a Babilônia não reunindo todas essas condições, todas essas riquezas naturais, a mentalidade do povo fez a Babilônia um país grande, fez um país próspero. Então, mais importante que as condições são significativamente, né, a mentalidade do povo. Eu vejo muita gente falar no Japão, por exemplo, mas eu acredito que se você tirar o brasileiro do Brasil e transferir para o Japão e retirar o japonês do Japão e transferir para o Brasil, rapidamente o Japão vira o Brasil e o Brasil vira o Japão, porque a mentalidade do povo é muito forte. Mas que bom que nós estamos aqui, que bom que nós estamos dispostos aqui a mudar isso e adquirindo conhecimento para que a gente possa evoluir. Então vamos lá, turma. Eu estou atento aos comentários de vocês aqui. Fiquem à vontade para comentar. Tendo comentários relevantes aqui, eu coloco na tela para vocês participarem dessa discussão. Já no prefácio, esse livro ele traz muitos segredos, né, de prosperidade. Então ele diz aqui: nossa jornada como nação depende da nossa prosperidade financeira como indivíduos. Justamente o que eu dizia agora há pouco, né? Não adianta um país rico em termos naturais, não adianta um país privilegiado de população e saídas para o mar, se a mentalidade do povo não for uma mentalidade próspera. A gente pode olhar aqui pelo Brasil, um país riquíssimo em termos de recursos naturais, um país com várias saídas para o mar, um país com densidade populacional excelente, mas que acaba não tendo a prosperidade devida por conta da mentalidade do seu povo. A Babilônia, naquela época, como eu disse, era considerado o povo mais rico da sua época, e aí começam vários grandes insights, né,
sobre dinheiro e insights que já duram mais de 8.000 anos. Quando eu leio o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, eu olho e entendo que aquilo que valia 8.000 anos atrás ainda vale hoje em dia. Eu sei que muita gente fica aí ditando regras sobre prosperidade, sobre dinheiro, mas há 8.000 anos atrás já podia se identificar essas regras, e é impressionante como essas regras de 8.000 anos ainda valem hoje em dia. Parece que foram escritas hoje. Então aqui, né, o dinheiro é o meio pelo qual se avalia o sucesso terreno. Eu sei que muita gente vai dizer que o dinheiro não é tudo, de fato não é, mas é uma medida de prosperidade. Óbvio que eu estou dizendo aqui que as pessoas fizeram de forma lícita, tá? Eu não estou considerando aqueles que conseguem dinheiro ou conseguem algum avanço de forma ilícita. Mas o dinheiro ele é um meio de avaliação para mim e para todos vocês. O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a Terra pode oferecer, também considero como verdade. Só lembrando que eu gosto muito de citar a Bíblia quando estou falando sobre algo, até porque as coisas que eu vejo aqui no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, facilmente nós encontraríamos na Bíblia. Então, o que está escrito na Bíblia é que o amor ao dinheiro é pecado, mas usar o dinheiro, escravizar o dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro, sim, é pecado. Aquele que coloca o dinheiro à frente das outras coisas, pela Bíblia está pecando. Mas usufruir do dinheiro, usar o dinheiro como energia, usar o dinheiro como ferramenta de vida, na minha concepção e na concepção da Bíblia, estão completamente corretos. Então, sim, o dinheiro torna possível que a gente usufrua das melhores coisas dessa terra. Exatamente. Ter dinheiro, sim. O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição. Então, de novo, aqui no prefácio do livro, existem leis para o dinheiro, existem leis para ganhar o dinheiro, que valiam há 8.000 anos e valem hoje. O dinheiro hoje é governado pelas mesmas leis que controlavam quando, aquele diz há 6.000 anos, os homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. Como eu disse, o livro ele vai decorrer aí entre 6 e 8.000 anos, mas já o prefácio fala de coisas muito legais.